É seu filho na foto? É meu filho. É meu filho, tem 4 anos. Aí ele devia estar com uns 3. É, bonitinho. Ele é. Puxou a mãe. Como ele chama? Vinícius. Olha lá, entrou o Leonardo agora também. Salve! Belezura aí, Santa Paz? A galera tá Suave. chegando aí. Ó, eu parei nesses. Eu tenho uma impressão que eu parei aí na teoria política com vocês, falando lá do Hobbes, do Maquiavel, eram esses caras que eu tava falando. Foi. Então, beleza, eu vou Sim. terminar eles hoje, e daí na próxima aula a gente já consegue estar indo em Revolução Francesa, para depois já chegar logo na Primeira Guerra Mundial, que é onde a coisa fica Uhul! estudada. Ó, entrou 3 aqui. Eu acho que eu já vou começar, porque senão a gente fica com pouco tempo. E aí, conforme a galera vai entrando, eles vão pegando aí. Qualquer coisa, isso aqui eu acho, essa aqui já está automaticamente gravando. Se vocês quiserem depois, eu posso editar só a parte da explicação e jogo lá para vocês lá. Eu vou começar aí, tá beleza? Tá todo mundo me ouvindo então? Sim. Então Sim. fechou. Eu vou fazer um revival aqui. A qualquer coisa vocês abrem aí o microfone e falam aí alguma coisa, tá? Então a gente estava vendo teoria política, né? E travou o negócio para variar. Aí, a gente viu então, né, o porquê que a teoria política é tentar entender o que que é política, né? Porque o conceito de política é um negócio complicado pra caramba. Porque isso que a gente está fazendo agora, de certa forma, é política pela visão do Aristóteles. Aristóteles vai dizer que política é relação de interesse. Se é relação de interesse, eu tenho um interesse nessa relação que a gente está tendo aqui. Eu tenho interesse em ganhar um salário. Vocês têm um interesse aí, pegar um diploma aí, entrar numa faculdade. Então, isso aqui é uma relação política. Mas vamos simplificar a relação política em comando, em poder mesmo, né? O porquê que a gente obedece esses caras. E é isso que os caras começaram a pensar lá por volta do século XV, XVI. Esses caras da esquerda aqui, que está meu cursor aqui, que é o Jean Baudin e Jean-Jacques Bisset, achavam aquilo que a gente já falou, né? A gente segue o rei por causa da vontade de Deus. Eles não inventaram isso. Tá? Se a gente for para a Grécia Antiga, a gente vai ver, por exemplo, que quando Péricles, que é o cara que foi o grande líder da democracia da Grécia, assim, quando ele quis mostrar que ele era um líder de fato e que a população realmente devia dar aval para o poder dele, ele fez uma cerimônia no alto de uma colina, assim, onde as pessoas só podiam ver a distância. E aí chegou uma carruagem com uma mulher e entregou para ele um papel. Então as pessoas só viam a carruagem vindo e entregando para ele um papel e ela indo embora e sumindo no horizonte. Porque na lenda grega dizia que o líder da cidade recebia as leis das mãos direto da deusa Atenas. Ou seja, esse papo da lei vir de Deus é um negócio que eles sempre pensaram. Mas se pensar no Egito Antigo, o rei era rei por quê? Não é porque ele foi escolhido por Deus, que ele era o próprio Deus. Então, essa relação entre política e poder, desculpa, política e religião, sempre aconteceu. Sempre foi extremamente vinculada. É a Revolução Francesa que vai separar isso. Porque a gente vai para o Nicolau Maquiavel, que diz que poder é só a gente só obedece o poder porque o cara pegou o poder, ele tem o comando na mão, ele tem a violência na mão. Isso que o Maquiavel vai dizer. Só que o Maquiavel também manda se aliar com o bispo, fazer o bispo fazer umas missas falando bem do seu, ou seja, ele também manda se unir o seu poder político com o poder religioso. Não que você acredite nele, mas que você use o poder religioso. O Thomas Hobbes não vai dizer que o cara é divino, muito pelo contrário, a gente já conversou isso. Ele vai dizer outra coisa, ele vai falar que o poder do rei vem porque a gente deu esse poder. Aí, alegoricamente, né, eu abri aqui a tela só para fazer um negocinho com a mão aí. Não? Alegoricamente, é aquilo que eu falei para vocês. O Hobbes dizia que existia um estado de natureza, ou seja, a lei da selva, e que a gente tirou o nosso poder de se autodefender e entregou ao Estado. Porque a gente fica velho, foi o exemplo que eu dei para vocês, e daí quando a gente fica velho, vem alguém e toma minhas coisas. Então, como eu vou ficar fraco e não vou conseguir me defender, eu já desde o começo tiro todo o meu direito de defesa e dou para o Estado. O Estado me protege. Então, no slide seguinte, eu vou fechar o visão aqui para não que vai ter uns inscritos aí.
Até que no slide seguinte é assim, ó. Eu pus aí, não sei se eu cheguei a mostrar, ô desgraça. Aí, ó. Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês exatamente essa imagem, né? Essa imagem é a capa da primeira Você edição. mostrou. Mostrei, né? Você falou que a espada era a defesa, que o poder o poder militar que a gente dá pro rei. Aí esse outro negócio na mão dele era um negócio de comando e o corpo dele é cheio de pessoas que mostra que o rei é fruto do reino, vamos dizer É assim. exatamente isso, cara. Exatamente isso. Então, a capa já diz tudo, né? É aquele negócio, eu li o livro, né? Eu li a figura, né? Porque já está dizendo na capa, já, né? Quando foi feito. Eu pus do lado aqui, ó, um escrito, eu não sei se eu cheguei a comentar esse escrito para vocês, mas é um resuminho aí, dizendo onde ele nasceu. O que eu não devo ter contado para vocês é que o Thomas Hobbes, cara, ele viveu a Guerra das Duas Rosas, não? O que foi a Guerra das Duas Rosas, né? Você tinha uma casa chamada Lancaster, que era um grupo de famílias que tinha várias terras e tinha vários outros donos de terras que eram aliados a eles. E tinha um outro grupo de família na Inglaterra chamado Yorks, que tinha várias terras e vários donos de terras aliados a eles. E esses grupos brigaram entre si. Então ficou uma guerra entre os Yorks e os Lancasters. Né? E essa guerra foi um pau que detonou a Inglaterra e durou um maior tempão, assim. Ele vivenciou isso aí. Né? O que o Hobbes assistiu foi que o que pacificou todas essas guerras foi quando um rei apareceu e esse cara foi lá e falou: agora eu vou cobrar menos imposto da nobreza, vocês vão participar do governo comigo. Começou a dar dinheiro e estrada para a burguesia, ou seja, foi um rei com poder total que conseguiu dar para eles total liberdade de segurança. Então é isso que eu coloquei de verde aqui do lado, ó. Na teoria do Hobbes, ó, o ser humano ele é um bicho egoísta. Então, no seu estado de natureza, ele sempre vai querer tomar um do outro. Então, por isso, ele coloca aqui, ó, se submetia a um poder maior. A gente tem que dar um poder maior. Ele não está falando de Deus, ele está falando do rei. A gente entrega o nosso direito de se defender para o rei. Então, por quê? Porque a gente é a guerra de todos contra todos na natureza. É o homem e o lobo do homem. Daí ele diz ali, mas continua na frase, né? Somente para que pudesse viver em paz e também ter condição de prosperar. Então, por isso a gente dá o poder para o rei para ter paz. Foi isso que o Hobbes viu. Então, foi isso que ele teorizou. Então, a gente não está obedecendo o rei porque ele é descendente de Deus, ou porque ele tem mais capacidade de comando do que outros, ou porque ele pegou o poder. Não, porque é melhor para nós. Esse é o estado, a gente sai da natureza e cria um estado de sociedade. Nós fizemos um contrato entre nós, que o Hobbes vai chamar de contrato social. Eu vou abrir aqui a câmera aqui só para deixar, só para olhar mesmo o que eu vou falar agora, porque é o seguinte, esse negócio do contrato social, todos os autores políticos que você vai ter do século XV, do século XVI, que é o século do Hobbes, para frente, vão pegar essa ideia. Que ideia? Tem o estado do homem onde ele está na natureza. É a pré-história, praticamente. Tem o estado do homem onde ele aprende a plantar e cria a sociedade. Que ao criar a sociedade, ele cria o comércio, ele cria as fábricas, ele cria, não fábrica com indústria, mas fábrica mesmo, de produzir as coisas. Cria o Estado, cria a polícia, cria a ordem, cria a lei. Então, para o Hobbes, o Estado-sociedade, do contrato social, é nota 10. A partir do momento que a gente criou uma cerca, nós criamos o Estado para nos proteger. Para ele, o estado de barbárie é a natureza, o estado de civilização é a sociedade. Outros autores vão pegar a mesma ideia de natureza e sociedade, mas eles não vão pensar a mesma coisa. Vou dar um exemplo agora, tá? Então, só para fechar aqui, ó. Deixa eu fechar a câmera de novo aí. Aqui, ó, eu coloquei no último embaixo de verde, aqui tá, ó. O Estado, por sua parte, terá o dever de evitar conflitos, ou seja, gerar paz, né, entre os seres humanos. Velar pela segurança, mesma ideia, ou seja, para o comerciante poder vender, você não ser assaltado, sua casa ser roubada, e preservar a propriedade privada. Todas as bases que a gente tem de governo vai vir daí. Hoje, para que serve o governo? Para as mesmas coisas que estão escritas aí. Para nossa segurança, tá? Para velar para nossa segurança, para dar paz dentro do reino, para não ser invadido e para garantir as coisas que você tem, propriedade privada. Isso é o começo de um pensamento que é bom você já pôr na cabeça assim, essa palavra, que é a palavra de liberalismo.
Tá? O que é isso? Ter um pouco mais de liberdade. Liberdade, no caso aqui, não é a liberdade de pensar o que eu quero, de combater o rei, a liberdade de ter propriedade privada. É a única liberdade que está aí, por enquanto. Até aqui alguma dúvida? Vou para o próximo. Beleza? Então, vou seguir aí. Aqui, se ele for, né? Ó, esse cara aqui é o seguinte, ó. O Hobbes acabou de dizer que você entrega o poder para um rei com poder total. Beleza, cara. Esse cara vai pegar outra coisa. O Locke vai ver outra Inglaterra. Ele vai ver uma Inglaterra onde o rei vai começar a explorar a galera. O rei vai cobrar imposto até dizer chega. Ele vai pegar uma Inglaterra que praticamente está tentando tirar o poder do rei. Então, ele vai pegar as mesmas ideias do Hobbes, a mesma porcaria. Antes era um estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Tá? Daí criamos a sociedade civilizada, com o Estado que nos protege. Só que o Hobbes diz que o Estado é um rei que manda sozinho. O Locke vai dizer outra coisa. O Locke vai dizer que o Estado não é um rei que manda sozinho. O Estado é a lei. Quem faz a lei? Homens mais sábios, né? Aí é outra coisa que nós vamos escolher entre nós. Aí já começa a ideia de uma democracia, onde a gente escolhe homens mais sábios. Esses homens mais sábios vão nos representar e fazer a lei. Então, para o Hobbes, a sociedade é civilizada por causa do rei. Para o Locke, a sociedade é civilizada por causa da lei. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Professor, Fala aí. um é rei e o outro é lei? É isso aí. Tá. Hoje, a gente não acredita no rei, a gente acredita na lei. Tanto é que se, por exemplo, o governo, o presidente da República, resolver pegar o poder para ele na mão sozinho, na lei diz que o poder dele está dividido. Você pode ver que todo mundo balança a Constituição, porque a gente segue Locke. Então, a gente segue Hobbes em achar que a sociedade tem que ter um Estado, mas segue Locke para achar que esse Estado não tem que ser o rei, tem que ser a lei. Se vocês lerem aqui de verde, vocês vão ver que está tudo a mesma coisa que eu falei, só muda o quê? Que é a lei, tá? E não um rei. Até aqui, beleza. Agora vamos fechar no último, tá? E daí a gente encerra hoje, entendeu? Que é esse cara aqui, ó. Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, ele é um pouco mais, ele não vai achar que a gente tem que eleger pessoas que vão representar a gente. Não, ele acha que a gente mesmo tem que ir já lá e dar um jeito de fazer a democracia, fazer a lei com participação, monta vários conselhos pequenininhos, esses conselhos votam o que é necessário para a região deles e depois junto, cada conselho manda um representante, vota o que é melhor para o espaço maior, ou seja, ele está mais próximo da sociedade, bem mais democrática, assim. Tá? Tanto é que a frase o governo é do povo, pelo povo, para o povo, que você vê em qualquer manifestação, foi esse cara aí que fez. Tá? O Jean-Jacques Rousseau, ele também acredita ao contrário do Hobbes. O Jean-Jacques Rousseau, quando a gente estava na natureza, a gente não era mal, não. A gente não era egoísta um matando o outro, não. O Jean-Jacques Rousseau achava que é aí que a gente era feliz. Por que ele achava que é aí que a gente era feliz? Porque antigamente ninguém era dono de nada. Tá? Não tem esse papo que é minha casa, minha cerca, minha horta, é de todo mundo. Então ele dizia uma sociedade de comunismo, de comum. De repente um cara pegou uma cerca e fez uma cerca e falou: o que tem dentro dessa cerca é minha. A partir desse momento se criou a propriedade privada. E aí, segundo Jean-Jacques Rousseau, entramos aí no que o Hobbes mesmo fala, na sociedade, na civilização. Mas o Jean-Jacques Rousseau diz, isso aqui é a merda. Porque agora a lei protege os mais fortes, a lei protege os mais ricos, os mais poderosos, quando aqui era tudo igual, agora aqui é desigual. Então, o que o Jean-Jacques Rousseau vai dizer? Nós temos que tomar o poder a partir do povo, pela democracia, e tirar esses caras que estão no poder, que representam só eles, e fazer um poder que represente todo mundo. Essa é a ideia. Alguma dúvida aqui? Encerra praticamente, só falta 2 carinhas. Ó, eu fiz esse esqueminha aí para vocês, eu vou até fechar aqui, ó. Então, quando eu passar esse slide aí para vocês, não sei, eu já passei esse slide para vocês ou não? Não me lembro de ter passado, não.
Então, aqui é o seguinte, ó. Então, eu coloquei o nome do filósofo em cima, né? O Hobbes, Locke e Rousseau, né? Eu coloquei, você peguei na internet, né? Ô, Aí, tá professor, assim. mas Oi, que desculpa, não esse ouvi. Jean Jacques Rousseau eu já tinha escutado falar dele. Ele era um filósofo, não era? Os três são, tá? Só que o Jean-Jacques Rousseau, ele é um filósofo da Revolução Francesa, por isso você deve ter ouvido falar dele, né? E ele é o cara que eu falei para você, qualquer manifestação, alguém levanta o cartaz, a poder do povo, entendeu? A frase é dele, num livrinho chamado O Contrato Social, que ele fala, todo mundo é escravo, não sei o quê, então está na hora do escravo romper seus grilhões, lutar pela democracia. Ele acha que ele está mais próximo até do comunismo, e o comunismo nem apareceu ainda, não? Enquanto ideia, né? Eu coloquei aqui, ó, o que, E que é quem a criou o natureza? comunismo foi o Karl Marx, não foi? Exatamente, nós estamos aqui, É. ó, no século XVIII, vai demorar mais um século para o Marx aparecer. Porque assim, a ideia de comunismo, ela já até existe. Porque o que, que é a ideia? O comunismo, o que, que Caramba, é um comunismo? século para aparecer o cara ainda. E nessa época eu já tava tendo esses bagulho de pensamento comunista. Então, para você Ainda ver, cara, demora o uma década. pensamento comunista, deixa eu tentar até explicar isso até melhor, deixa eu abrir a câmera aqui para olhar para você, né? O comunismo, cara, é uma ideia que teoricamente sempre pairou na sociedade, né? Vou dar um exemplo para você. Um dos primeiros, comunismo é o quê? Todo mundo é comum, todo mundo é igual, socialmente é igual. Igual em quê, né? Então, a palavra comunismo, o que ela significa, né? Ela é igual em direito, ela é igual em dever, ela é igual, como falar, em liberdade, ela é igual em ter, poder aproveitar a vida, em ter direito à liberdade. Isso é comum, todo mundo é igual. Tá? Não importa sua cor de pele, não importa seu gênero, não importa sua opção sexual. Isso é a ideia do comunismo. A primeira pessoa a dizer no mundo, publicamente, registrar, né, que ó, todo mundo é igual, não? Foi Jesus, não? Sim, indiferente se ele, porque existe dentro da história um debate se ele existiu ou não. Mas a figura, seja ela criada e a importância da criação e da palavra dela, ou seja ela histórica mesmo, ele foi o primeiro cara que parou e falou: ó, todo mundo é igual. E você sabe o que aconteceu com o cara? Enfiaram o cara numa cruz. Né? Por quê? Porque no Império Romano, cara, que é onde Jesus vivia, ninguém era igual. Eu sou patrício romano, você é um plebeu, velho. Eu sou superior, eu sou descendente dos deuses, você não é nada. E se você ainda é um conquistado romano, Eles um francês. acreditavam, eles realmente acreditavam que eles eram descendentes de deuses. Cara, é acreditável. Assim, isso é Puta uma que pariu. coisa que, se você começa a estudar muito a história antiga, religião e política tá muito junto, assim, cara. Eu acho que existiram pessoas que questionaram isso. Existiram até filósofos que questionaram isso, entendeu? Você pega Epicuro, por exemplo, na Grécia, ele não tinha muitas dessas visões de deuses. Mesmo Sócrates, se você começa a ver, ele nunca nega os deuses, entendeu? O Sócrates ele questiona algumas coisas dos deuses, mas ele nunca nega, muito pelo contrário, ele até fala, cita os deuses às vezes, entendeu? Então eles tinham essa visão. Por exemplo, César, quando tomou o poder, óbvio que ele fazia uso disso, mas o nome Júlio, né? Júlio César, né? Os romanos não é igual a gente o sobrenome. Meu nome é Henrique Miranda Lela. Lela é o meu sobrenome, quer dizer que eu pertenço à família do meu pai, porque a gente é uma sociedade machista, né? Patriarcal. Então é a família do pai que fica no sobrenome, em geral. Hoje tem gente que muda isso, entendeu? Mas em geral, na tradição nossa, né, é uma tradição romana, é o pai que pega. Então Júlio era o pai da família Juliana. Então, Júlio, na descendência romana, vai chegar em Enéas, que está lá num livro sagrado romano lá, chama Ah, Eneida. esse daí não é aquele livro lá Do Virgílio. do que fala no, é aquele livro lá que fala sobre aquela cidade lá que foi destruída, Troia. Quase, cara. Pior é que você não. Ó, você vai ver que você passou muito perto. Porque o livro que você está falando é a Ilíada Ah, do. Ilíada, Isso, é a pode Ilíada do crer, pode Homero. crer. Esse é grego. Só que o livro que eu estou citando é a Eneida do Virgílio, que é romana. Só que a Eneida continua o livro a partir da Ilíada. Então você não está tão distante, assim, a aproximação. A Eneida, o livro que eu estou citando, é para os romanos o que a Odisseia é para os gregos. É a mesma, como se fosse a Bíblia dos caras, assim, entendeu? Então, isso que eu estou falando é que o Júlio César ele se achava descendente de Juliano. Juliano é filho de Enéas, e Enéas é filho da deusa Vênus.
Quando o César estava no poder, ele mandou cunhar uma moeda que a cara dele estava aqui e atrás era a deusa Vênus. O que ele estava querendo dizer com essa moeda? Toda a população que ia comprar uma coisa via que ele, Júlio César, era filho dela, era filho da deusa. Se ele Ele acreditava achava filho de Deus. que eles que ele estava em um, né? Mas então ele é filho de um dos deuses. E toda a família romana dos nobres, cara, tinha isso. Os Cláudios tinham ligação, os Flávios tinham ligação, vários, cara, qualquer um que você pegar. Então eles tinham essa sensação. E se você pega, por exemplo, um rei, né? Vamos pegar um rei dessa época, vamos pegar Luís XIV. Cara, o cara assumiu o trono com 9 anos de idade. Né? Ele nasceu, o pai dele, assim, é um tipo de moleque que nunca deve ter passado um sabonete na própria cara, assim, entendeu? Até porque os franceses não usavam muito sabonete também, mas eu quis dizer, ele nunca deve ter se limpado. Esse moleque, ele tinha pessoas para lavar ele. Por exemplo, quando ele queria cagar, ele falava, o rei vai obrar. E aí alguém vinha com o pinique, põe embaixo da bunda dele, ele cagava, alguém vinha e limpava a bunda dele. Ele não encostava em si mesmo. Entendeu? Ele é tratado diferente de todo mundo e ele vê. Ele cresce assim, com todo mundo dizendo para ele que ele é a majestade do reino. Todos os demais são súditos dele. E por que ele é assim? Da mesma forma que fala para a população, fala para ele. Porque você foi escolhido por Deus. Você acha que ele não acredita, velho? O cara passa a vida inteira coroado com todo mundo. Ele manda matar, mata. Ele manda pegar, pega. Ele manda construir, constrói. Cara, ele é um Deus, velho. Deu para entender, né? Ou seja, a ligação é muito grande. Tanto é que quando a gente pega a Revolução Francesa, você vê que, assim, tá uma chacina. Eles estão matando uma galera assim, na Revolução Francesa. Mas na hora de matar o rei, não é todo mundo que concorda. Vira um pau entre eles, eles racham entre eles. Porque o rei é sagrado. Eles brigam entre eles porque eles acreditam que o rei é tipo, escolhido por Deus. E aí eles começam a brigar tudo entre si porque não quer. Entre as brigas da Revolução Francesa, essa é uma delas. A Revolução Francesa, cara, ela é assim... Não, é que a Revolução Francesa foi cheia de treta, né? Porque... Revolução, cara, não entenda nada. Sim, ela pode gerar boas coisas, ela pode ter boas ideias, mas revolução é baderna, velho. É caos, é sangue espirrando. Tem uma frase do Danton que viveu a Revolução. Eu já tô meio que ligado aqui. Eu tô meio ligado já que revolução é um bagulho que, tipo, vamos matar geral, papapá. Você perde controle, cara. Massa, você não tem muito controle da massa. Porque, tipo assim, começa com um pequeno protesto ali, daqui a pouco vem os caras ali badernar. Se num protesto a favor tipo, aquele protesto lá que tava tendo da Vidas Negras Importam, sabe? Já teve um pessoal lá que foi só para badernar, não foi nem porque apoiava, foi porque queria roubar, tacar fogo em propriedade particular. Cara. Sempre tem uns baderneiros, sempre tem. Sempre vem alguém que Vidas Negras Importam, só quer bagunçar o bagulho. Nesse da Vidas Negras Importam, esse especificamente eu fui para ver. Né? Eu fui lá, estava lá. E vira e mexe tinha umas tretas, entendeu? E vira e mexe você via que tinha uma galera tentando apaziguar, falou, pessoal, vamos para frente, não sei o que lá. Sempre tinha, mas sempre tinha um que saía do plumo. Mas você foi aonde para ver? Eu fui no Largo da Batata. Ali no Largo da Batata, ali, ele ficou ali naquela região, ele só subiu uma rua e parou nela, e aí foi bloqueado. E aí a coisa se dispersou. Foi, tirando uma coisa ou outra, foi de boa, entendeu? A minha intenção no dia era ver as duas, entendeu? Só que eu só consegui ver uma. Não? Foi o único dia que eu rompi o isolamento social, cara. Não fazer um negócio. Como que é? Não. Então, eu achei. Então, o que que. Fechou. Não, fechou, beleza, esquenta não. E aí, só pra gente fechar, né? Pra gente continuar. Só para concluir aqui, né, cara, a ideia, né? É para nós muito complicado entender, porque a gente não tem muito... A gente até tem um pouco de admiração, reverência pela liderança, mas a gente, em geral, não tem... A gente desconfia das lideranças também. Antigamente existia uma ideia de que o líder não era igual a gente. O Bolsonaro, a Dilma, o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, seja quem for que estiver no poder ali, cara, para nós é tudo igual.
Não no sentido que eles pensam igual, não, no sentido de igualdade de direitos. É igual. Então, o cara não é um deus, ele não é maior que eu, nem que você, nada disso. Na Idade Moderna, cara, pô, quando eles decapitaram o rei da Inglaterra, tem um desenho, né, que foi feito na época mesmo. Eles não usavam guilhotina na Inglaterra, eles foram na machadada mesmo. Tem o quadro é o rei já com a cabeça cortada, a cabeça dele caída num cesto, aí a população assistindo. Na frente tem uma galera comemorando assim que o rei morreu. Atrás tem umas mulheres assim, desmaiando, e uns caras chorando assim. Porque não era consenso, não era todo mundo. E sobre as tretas da Revolução Francesa, você vai entender o seguinte, cara, que primeiro, a Revolução Francesa era um rei mandando sozinho. Depois, o galera vai falar, rei mandando sozinho vai dar bosta. Não, chega, vamos dividir. Então o rei agora vai ter que ter um conselho. Aí o rei tenta sabotar o conselho, não dá certo, ele tira. Daí essa galera fica brava. Aí eles obrigam o rei a dividir o poder, O rei sentado no centro, uma galera à direita do rei e outra galera à esquerda do rei. É onde nasce o termo direita-esquerda. Essa galera da direita e da esquerda ainda divide em mais um grupo. Esses 4 grupos vão viver brigando entre eles na Revolução Francesa. Isso é no âmbito político. E ainda tem na rua a galera. Porque a coisa não começa assim com um político falando, pessoal, vamos para a rua, vamos manifestar contra o rei, não tem nada disso. O que acontece é que a população está com fome e, em um determinado momento, umas padarias fecham porque não tem distribuição de pão. Aí a população sai na rua meio desesperada querendo pão. Aí nisso um guarda, né, aparece para dizer, olha, vai sair ou vocês vão tomar tiro. Aí o padeiro fala, olha, não tem pão mesmo. A galera pega o padeiro, começa a bater no padeiro e no guarda, eles arrancam a cabeça dos caras, enfiam numa lança e saem pela rua gritando, e aí de tudo que é padaria pega pão. Não houve um comando. A partir daí que a turba... E aí que os políticos vão tentar controlar essa turba, os ideólogos, os caras que pensam. E olha que a Revolução Francesa foi uma revolução organizada. Então, você imagina revoluções que não foram organizadas, que naipe que dá. Não? Mas, só para fechar então isso aqui, daí a gente já fecha aí a aula. Depois vocês dão uma olhada, então. Cara, tá? se ela foi organizada com essa baderna toda aí, pelo amor de Deus, imagina uma que não é Cara, o que é uma organizada. revolução sem organização? É uma revolução que não sabe para onde vai. A Revolução Francesa tinha um objetivo, ela tinha um foco. O foco era dividir o poder do rei, gerar igualdade e educação para a população e acabar com a tortura. Era esse o foco. Tá? Agora, no meio disso, eles deram desigualdade, eles geraram matança, eles geraram tortura, eles geraram um monte de coisa, entendeu? É o que o Danton fala. O Danton é um dos líderes da Revolução Francesa que vai morrer na guilhotina. A Revolução Francesa engoliu todos os seus líderes. Todos os líderes da Revolução Francesa morreram por causa da Revolução guilhotina. Francesa? Só o Marat que foi assassinado numa banheira. O Marat, se a gente vai ver na Revolução Francesa, ele é praticamente um Jesus Cristo da Revolução Francesa. Ele é pintado igual o Jesus Cristo morto na banheira. Assim, eu vou mostrar para vocês depois. Então, vamos fechar só essa ideia aqui, tá? Que para a gente entrar na Revolução Francesa, tem que ter uma coisa na cabeça. A ideia do iluminismo. Que ideia existia antes? O absolutismo. Tá? Então, nós estamos vendo essa ideia nascer. Como que ela está nascendo? Primeiro, o absolutismo é Hobbes. Hobbes, aqui, essa primeira coluna, Sim. ele é absoluto. Ele acredita num poder forte. Tá? Até que se você olhar, ó, tipo de governo, que é a terceira, tá? Filósofo, natureza, criação do Estado, tipo de governo. Bem aqui, ó, quarta e terceira linha. Ó, diz que a reunião vai acabar aqui. Se acabar do nada, tá despedido, tá? Não precisa voltar, não. Mas eu quero ver se fecha e fala um tchau aí, não? Aqui, ó, tipo de governo, ó, monarquia absoluta, mas sem a justificativa do direito divino. O Hobbes não fala que o rei veio por causa de Deus, não. Ele fala só que ele tem direito de mandar porque nós entregamos poder para ele. Locke, ó, uma monarquia parlamentarista, onde o direito ele não é divino, é a lei aqui. E o Jean-Jacques Rousseau, democracia direta, que seria o mais próximo do que a gente tem hoje. Tá? Depois embaixo, influência, que eles vão dar no futuro. Tá? O Thomas Hobbes teve a influência da criação do direito moderno. O que é direito moderno? É o direito romano, que nada mais é do que, tem um cara que é acusado de uma coisa, tem um cara que vai ou defender ele, outro que vai acusar e outro que vai julgar. Isso é o direito moderno. Porque antigamente era só o rei virar e falar, ó, só sei que você vai ser preso, vai ser morto.
Aqui, a influência dele vai ser a Constituição Americana, porque a Constituição Americana é o primeiro conjunto de leis, antes até da Revolução Francesa. Vai dizer, ó, isso aqui é o que vocês têm que fazer. E o Jean-Jacques Rousseau, com essa ideia de democracia, de poder para o povo, ele vai influenciar a Revolução Francesa. E o Marx, quando vier com a ideia do comunismo dele, o Marx vai sair do Jean-Jacques Rousseau. Ele vai falar, ó, tudo que o Jean-Jacques Rousseau está certo, só que tem mais uma coisa aqui. Ele vai dizer um pouco mais. Mas, o professor, só para mim ter uma noção de tempo, quando teve a Revolução Francesa, já tinha sido descoberto o Brasil ou ainda não? Já. Revolução, ó, o Brasil foi descoberto aqui, ó, no Thomas Hobbes. Aqui, ó, nós estamos, em Thomas Hobbes, nós estamos em 1500. 1500 para 1600. John Locke, nós estamos de 1600 para 1700. Jean-Jacques Rousseau, 1700 para 1800. Deu para sacar mais ou menos? Uhum. Então aqui é um século de diferença. Aonde está o descobrimento do Brasil? Está aqui, ó. Vai passar 300 anos, nós vamos estar aqui na Revolução Francesa. Deu para sacar mais ou menos? Deu. Isso aqui é o período de tempo que o Brasil vai ser colônia. Durante todo esse tempo aqui. É porque eu lembro que mais ou menos foi depois da Revolução Francesa que veio Napoleão, que começou aquelas guerras, e ele Exatamente. foi para e a família brasileira veio, a família portuguesa veio para o Brasil. Exatamente isso, cara. O Brasil não teria como ter sido independente se não fossem as ideias da Revolução Francesa. A independência de países da América em geral, e do que vieram depois mesmo. Sem a Revolução Francesa, a gente não tem o que a gente pensa politicamente. Nós somos filhos da Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa que veio Napoleão, ele criou um movimento nacionalista. Exatamente. Certo? E O nacionalismo sempre tem pautado, mas o nacionalista está falando, sim. Está falando daqueles nacionalistas exagerados, está falando, né? Sim, é tipo, devido a esse nacionalista veio o Hitler, que era socialista nacionalista. Isso aí. Então, nacional-socialismo, né? É o nome. É o nome do partido, né? Porque assim, a gente vai. Isso é uma discussão de Facebook até. Se Hitler é de direita, Hitler é de esquerda, né? Quando a gente chegar no Hitler, eu vou, obviamente, definir nazismo, socialismo, fascismo. Quando a gente chegar no Hitler, eu conto o que o Hitler fez e a gente vai lá e encaixa onde que conceito que ele é. Então, professor, assim, pelo que eu tinha visto, pelo que eu já vi, no começo ele se encaixava como de direita, como de esquerda. Só que aí depois virou de direita, certo? No Hitler é um cara complicado, cara. Porque assim, Hitler, né? Ele é um cara que, desde criança, ele mesmo diz isso no Mein Kampf, né? Ele diz que desde criança ele gostava de ler Ostara. Ostara é um caderno alemão, austríaco, né? Que saía, que era a favor da supremacia branca, do alemão ser mais poderoso. Então, o que se confunde aí, né, cara? Porque socialismo não tem um tipo só de socialismo. Tem um socialismo que é nacionalista, que ele acredita que todos os proletários daquele país têm que se unir e tomar o poder. E tem um nacionalista, e tem um socialista que é o do Marx, né, que é internacionalista. Não importa a sua nação, todo mundo tem. Então aí já é um problema, porque o socialismo na democracia, na prática, ele acabou se tornando nacionalista. Tá? Por quê? Porque isso é um socialismo stalinista. Então, é complicado definir o Hitler como de esquerda, porque o que é esquerda, né, cara? Esquerda e direita são dois conceitos dentro do capitalismo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Como já estamos indo aqui já para 8h54, e é o intervalo dos 6, eu vou prometer uma coisa para vocês, ó. Na próxima aula, olha o que a gente tem. Tem esse cara que é o Voltaire, o outro do lado que é o Montesquieu. Aí tem o Diderot. Aqui começa um pouquinho o anarquismo. Aí, nós vamos entrar na Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, vai aparecer o conceito de direita e esquerda. Tá? Aí, a partir do momento que a gente definir direita e esquerda na Revolução Francesa, eu prometo para vocês que a sequência que a gente faz é definir o que é direita e esquerda hoje. Fechou? Uhum. Então, beleza. Caralho, a cabeça da mão do cara ali, ó. É isso aí. Esse é o quadro da decapitação do Luís XVI, do rei da França. Assim, eu vou falar para vocês, eu acho, é meio soturno que eu vou falar para vocês, assim, é um quadro bonito.
É um Vejo. quadro bonito. É assustador, mas é bonito. Bom, pessoal, vamos fechar aí, tá? Beijo, abraço, aperto de mão. A gente, então, Falou aí, professor. na Tchau. quarta-feira. Até quarta. Quarta. Abração aí pra vocês Até. aí. Até.